boa noite. Estamos no ar com o Rede TV News. Olá, boa noite. Você é sempre muito bem-vindo. Petrobras reduz preço do gás de botijão vendido às distribuidoras. Inflação tem maior alta para o mês de março dos últimos 28 anos, índice puxado principalmente pelo preço dos combustíveis. E você vai ver também. O golpe do estacionamento falso em São Paulo. Pelo menos 7 carros foram levados. Os donos pagaram para guardar os veículos durante um show. Os bandidos quebraram o cadeado deste portão e usaram o terreno como um falso estacionamento para atrair as vítimas. A violência no futebol. Suspeitos de ameaçar de morte o goleiro Cássio do Corinthians e a esposa dele são presos. Hoje foi o elenco do Flamengo que sofreu com a torcida. E a gente começa falando de economia. A inflação para este mês de março apresentou uma alta de 1,62% em relação a fevereiro, a maior taxa já registrada em 28 anos. Os combustíveis, mais uma vez, foram os vilões na escalada dos preços. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Andar de bicicleta não é mais só uma forma de lazer. Muita gente adotou como medida de economia. Gasolina cara e só na gasolina, na verdade, né? Dependendo para onde você vai, é pedágio, é tudo. Aí eu já andava, na verdade, de bicicleta. Aí agora virou mesmo um meio de transporte mesmo, para trabalho mesmo. E não está mesmo nada fácil. A gasolina e o óleo diesel, os dois produtos que mais refletem no dia a dia da população, foram os vilões da economia. Eles estão no topo da lista dos que mais contribuíram para o aumento do IPCA, a inflação oficial do país. O índice chegou a 1,62% em março, o maior para o mês em 28 anos. E os números ficam ainda maiores se considerarmos os últimos 12 meses. A inflação de abril de 2021 a março de 2022 é 11,30%. A mais alta em 18 anos. A renda do consumidor, não tem acompanhado essa alta nos preços, ou seja, o poder de compra dele acaba sendo prejudicado com uma inflação nesse patamar de 11%. Combustível caro não faz só as pessoas trocarem o meio de transporte. Eles puxam todos os outros produtos que consumimos, já que o transporte de cargas é em maioria feito pelas rodovias. Sendo assim, alimentos e bebidas também entram no ranking e é o segundo grupo com a maior inflação registrada, 2,42%. Pesquisas de inflação mostram que, na prática, a população já conhece bem. Vir a um supermercado é uma boa aula de economia para quem não sabe o que significam índices e taxas. É só comprar 1 quilo de tomate, 1 de cenoura, 1 litro de leite e 1 de óleo e depois conferir aqui no caixa o valor total dessa compra, R$ 46,76. Aumentou muito e, surpreendentemente, quase toda semana. Entre os alimentos com maiores altas estão a cenoura, o tomate, o leite longa-vida e o óleo de soja. Com os preços mais altos, não é só difícil comprar, não. Para quem vende, também não está fácil. Promoções e descontos são as armas dos comerciantes para driblar a inflação. E os consumidores agradecem. Se a dona de casa não pesquisar e não for à luta de uma promoção e muitas vezes comprar picado um supermercado, compre outro, realmente fica difícil. E a Petrobras anunciou que a partir de amanhã vai reduzir o preço do botijão de gás que é vendido para as distribuidoras. O repórter Tony Vendramini tem as informações agora ao vivo para a gente, direto lá do Rio de Janeiro. Tony, como é que fica o preço do gás, então? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a partir de amanhã, o preço do botijão de gás de 13 quilos deve passar de R$ 58,24 para R$ 54,94, uma redução de 5,58%. Mas este é o valor do preço das distribuidoras, portanto, antes de chegar ao consumidor. A Petrobras esclareceu que a decisão foi tomada acompanhando a evolução dos preços internacionais e do câmbio, que orientam a política de preços da empresa. Seguindo o mesmo princípio, o gás já acumulava uma alta de quase 30% nos últimos 12 meses, segundo o IBGE. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony.
A Caixa Econômica Federal liberou hoje a consulta ao saque extraordinário do Fundo de Garantia de até R$1.000. Para saber se tem direito, basta acessar o site do banco. Outras alternativas são o aplicativo do FGTS ou ir pessoalmente até uma agência da Caixa. O crédito do valor será feito pelo Caixa Tem e o valor começa a ser liberado a partir do dia 20 deste mês e vai até 15 de junho, conforme a data de nascimento do beneficiário. De acordo com a Caixa Econômica, cerca de 30 bilhões de reais serão depositados para 42 milhões de trabalhadores. O PSB oficializou hoje a indicação do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, como vice-presidente na chapa do ex-presidente Lula do PT nas eleições presidenciais deste ano. A indicação foi oficializada em um evento em São Paulo. Na cerimônia também estavam presentes o presidente do PSB, Carlos Siqueira, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A chapa Lula-Alckmin ainda deve ser aprovada pelos membros do Partido dos Trabalhadores, o que deve ocorrer numa votação virtual no dia 14 de abril. Depois disso, nos dias 4 e 5 de junho, um encontro nacional do PT irá aprovar finalmente o nome de Alckmin como vice, oficializando a formação da chapa. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o vereador Gabriel Monteiro, do PL, à Justiça por ter filmado relações sexuais que ele teve com uma adolescente. Também hoje, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal aprovou a representação feita pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra Monteiro. Após a nomeação do relator do processo, ele terá 10 dias úteis para apresentar a defesa. Ex-assessores o acusam de diversos crimes, entre eles assédio moral, sexual e estupro. Gabriel Monteiro pode ter um mandato cassado. Nós entramos em contato com a defesa do vereador, mas não tivemos retorno ainda. E o MP do Rio de Janeiro também pediu à Justiça Estadual que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, volte para a cadeia. A juíza do 2º Tribunal do Júri, Elizabeth Louro, concedeu prisão domiciliar a Monique com uso de tornozeleira eletrônica. Na terça-feira, ela deixou o complexo penitenciário de Jericinó. A magistrada justificou que a mãe de Henri sofria ameaças e agressões no presídio e argumentou ainda que não consta nos autos que ela tenha visto os atos de violência contra o filho. A Justiça de Pernambuco concluiu a fase de instrução do processo sobre a morte de Miguel Otávio de Santana, um menino de 5 anos que caiu de um prédio no Recife em junho de 2020. Agora caberá ao juiz analisar documentos, perícias e provas para comunicar a sentença de Sari Corte Real, acusada de abandono de incapaz. O menino era filho de Mirti Santana, que trabalhava como doméstica na casa da acusada. Miguel caiu do 9º andar quando estava aos cuidados da patroa da mãe dele, que no momento do acidente passeava com o cachorro da família. Não há prazo para que o juiz dê a sentença. No Recife, uma psicóloga foi condenada por mandar matar o marido, um dentista e professor universitário. A amiga dela também foi julgada. A esposa da vítima, Ana Zanforlin Esperança, reconfessa, foi condenada a 19 anos. Já a amiga, a advogada Adriana Castro, pegou 20 anos de reclusão. As duas planejaram a morte do dentista para que a viúva recebesse um seguro de R$120 mil, além de uma aposentadoria de R$15 mil. Elas podem recorrer da decisão em liberdade. Paulo Esperança, de 53 anos, foi morto a facadas por 2 homens em agosto de 2010. Os assassinos foram presos e condenados 2 anos depois a 18 anos de prisão. Também em Pernambuco, um bebê de apenas 25 dias foi encontrado numa via pública em Camaragibe. Ele estava com escoriações e lama no corpo. O recém-nascido foi abandonado pela mãe depois de uma briga com o pai da criança. O menino passa bem e foi levado para o Conselho Tutelar do município. Um médico de 71 anos, acusado de cometer crimes sexuais contra pacientes em Oroz, no Ceará, foi indiciado por mais 2 casos de estupro. A prisão aconteceu em 29 de março, quando uma paciente procurou a delegacia. Segundo a polícia, outras vítimas devem prestar depoimento. O profissional foi desligado do quadro de funcionários do município. A defesa dele ainda não se posicionou sobre as acusações.
O governo do Rio de Janeiro começou uma força-tarefa nas estações da Supervia, concessionária que opera os trens na região metropolitana do Rio. Um dos objetivos é a retomada de 4 estações de trens que são dominadas pelo crime. Nas proximidades da estação de Manguinhos, na Zona Norte, por exemplo, os agentes encontraram drogas. A ação faz parte da Operação Estação Segura, que tem como objetivo melhorar os serviços prestados pela concessionária em diversos pontos. Em São Paulo, uma quadrilha cria um estacionamento falso para roubar carros de pessoas que estavam indo assistir ao show do Maroon 5 no estádio do Palmeiras, que fica na zona oeste da capital. 7 carros foram levados pelos criminosos. Era final da tarde de terça-feira quando os primeiros carros começaram a estacionar no terreno improvisado na zona oeste de São Paulo. Com orientação dos flanelinhas, os veículos eram deixados no espaço a um custo aproximado de R$ 100 por vaga. Mas poucas horas depois, com o fim do show, a surpresa. Alguns donos não encontraram os carros no estacionamento. A rua fica a menos de 1 quilômetro do estádio onde foi realizado o show. Os bandidos quebraram o cadeado deste portão e usaram o terreno como um falso estacionamento para atrair as vítimas. Nas imagens dá para ver um dos criminosos estourando a corrente que fechava o portão ainda durante o dia. O local foi demolido há pouco tempo por uma construtora e a área estava cercada para evitar invasões. Fica patente que não é um estacionamento, é um local que não tem placa de estacionamento, não tem mobília do estacionamento, não tem documentação do estacionamento, não tinha sequer aquele ombrelone que normalmente se costuma ter no estacionamento. Então nós percebemos que as pessoas quiseram rapidamente ir ao show, porque é perto aqui do local onde tinha o show, pagaram caro e ainda tiveram o carro roubado. Uma câmera da rua gravou o momento em que os criminosos saíram com um dos carros. As vítimas registraram um boletim de ocorrência. Pelo menos 7 veículos foram furtados, a maioria de luxo. Ao todo, o prejuízo pode passar de R$ 1 milhão. Hoje, a polícia localizou um dos carros roubados na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Ninguém foi preso até o momento. Nesta semana, a empresa de transporte por aplicativo Uber anunciou uma mudança para os motoristas e parceiros de todo o Brasil. Agora, eles podem visualizar o destino final e o valor antes de aceitar a corrida. O novo modelo divide opiniões. A atualização no aplicativo já vinha sendo testada desde o ano passado em algumas cidades brasileiras e passou a funcionar para valer em médios e grandes municípios de todas as regiões do país. Com a mudança, o motorista pode conferir o endereço de destino detalhado. Antes, só aparecia quando a corrida era iniciada. Além disso, agora ele tem a informação do valor total da viagem. Para alguns passageiros, a demora para encontrar um carro pode aumentar. Se ele não aceita, então você vai ter que procurar outro. E aí vai que não aceita também, você vai procurar outro. Então, realmente pode acontecer, pode aumentar a demora. Ontem mesmo cheguei no aeroporto e vários foram cancelados. Quando eles viram para onde você vai e o valor que dá a corrida, eles cancelam. Segundo a Uber, o objetivo é dar mais clareza aos motoristas parceiros para que eles possam decidir aceitar ou não a corrida sem prejudicar a experiência dos usuários, evitando aqueles desagradáveis cancelamentos. Eu já estou aqui com o carro do aplicativo, o motorista é o Alexandre e a gente vai acompanhar agora um pouquinho da rotina dele hoje, já com essa atualização. Então, vamos lá. No caminho, perguntei ao Alexandre sobre como tem sido a experiência. Eu tenho que ficar olhando a quilometragem que eu vou andar e o valor que eles vão pagar, entendeu? Se valer a pena, dá para ir. Porque tudo tem custo, o trânsito que você pega, entendeu? Vai do valor mesmo que eu aceito a corrida. Se for valor baixo, não tem condições de aceitar. Em nota, a Uber informou que no modelo anterior, os ganhos do motorista eram calculados apenas com base em valores fixos de tempo e distância da viagem. Só aparecia uma estimativa do percurso até o ponto de encontro do usuário. Agora, o cálculo de ganhos passa a incluir variáveis, como o trajeto até o passageiro, o horário do dia e o perfil da viagem. Mas na prática, o Alexandre diz que os valores das corridas ficaram mais baixos para o motorista. Eu fico até meio chateado de não aceitar a corrida, porque eu preciso trabalhar. Mas o valor do combustível e esse preço que a Uber
sugeriu agora, para mim não está valendo a pena e para muitos motoristas também. Quase encerrando a nossa viagem, o Alexandre recebeu algumas solicitações para novas corridas e não aceitou. Bom, a gente chegou aqui no destino final e agora a gente vai esperar o Alexandre receber uma outra chamada para ver como é que aparece na tela do celular dele. Em seguida, Alexandre pôde então escolher qual corrida aceitar. Pronto, já tem uma chamada, então aparece o valor e o destino. Vai aceitar ou não? Eu vou ter que aceitar para continuar a viagem, né? Então pronto, boa viagem para você. O modelo, que já gera polêmica entre motoristas e passageiros, é visto de forma positiva pelos taxistas. A Federação dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo afirma que houve um aumento de 52% nas corridas nos primeiros meses desse ano, em comparação com o final de 2021, pelo aplicativo ForTaxis. No caso do seu Joel, que trabalha em ponto fixo, o movimento de clientes é até maior. Acrescentou um volume de adesão aos táxis. Justamente porque os Uber estão rejeitando corrida, muito cancelamento, né? E mais um fator, a tarifa estava praticamente batendo com os táxis, né? A Secretaria de Educação do Distrito Federal afastou uma professora temporária que foi presa por tráfico de drogas. A mulher de 33 anos anunciou venda de LSD nas redes sociais. Ela também publicava vídeos em que ensinava receitas culinárias com maconha. A professora foi presa em flagrante. Durante a operação, a polícia apreendeu, além da maconha, outros tipos de droga e uma balança de precisão. Um atleta profissional que participa de provas de rua levou tiros de borracha durante uma abordagem de guardas municipais em Fortaleza. Este vídeo, gravado por um amigo do atleta, foi feito logo após o tiro. Cara, pra que tu fez isso, cara? O guarda municipal parou a gente aqui, a viatura dele aqui, o cara deu um tiro no nosso amigo aqui, ó. Oberlan Galdino ficou com ferimentos nas pernas. Ele seguia com amigos para uma partida de futebol quando o carro onde estavam foi abordado por guardas municipais de Fortaleza. Quando ele foi vistoriar o carro do nosso amigo, nós baixamos os braços, né? Relaxamos. E quando eu viro para ele, acho graça. Aí ele, com toda a arrogância, disse: bom, os três vão para a parede, vão para trás e vão para a parede. Quando eu digo: tem calma, mas você tá muito estressado, tá muito alterado. Foi quando eu ia me virando, ele atirou, né? Na lateral da minha perna. Depois dos tiros, com a chegada de uma viatura da PM, a vítima e os guardas prestaram depoimento na delegacia. Oberlan tem 30 anos, trabalha como vigilante e também é atleta profissional. Ele participa de provas de rua. A próxima seria o Campeonato Cearense de Pista no final do mês. Eu estou impossibilitado de treinar, eu estou indo trabalhar forçadamente, porque eu tenho que ir atrás do meu pão. Então só peço, né, justiça, e não vou ficar calado diante da situação. Um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. A Guarda Municipal determinou a apuração dos fatos. Não toleramos nenhum ato de excesso e esses atos serão devidamente enquadrados no regulamento disciplinar da Guarda Municipal de Fortaleza. Em Senador Canedo, Goiás, um passeio muito diferente foi registrado num shopping. Veja só. Um homem usou um burro para andar pelos corredores. A cena provocou um misto de surpresa e diversão. O homem é um empresário da cidade, mas não há informações sobre o motivo dele ter ido ao shopping montado num burro. Uma serpente python exótica foi solta por engano em uma área de mata no Distrito Federal. A cobra de mais de 2 metros de comprimento foi confundida com uma jiboia. O réptil foi resgatado em Gama pelo batalhão da Polícia Militar Ambiental. Quando o vídeo viralizou, biólogos notaram que se trata de uma espécie original da Ásia. Agora os agentes estão à procura da cobra, que por não ser nativa, pode causar desequilíbrio no meio ambiente. A polícia informou que ela era extremamente calma, um indício de que foi criada em cativeiro. Agora a gente fala da folia. Seguem as negociações entre a Prefeitura de São Paulo e os organizadores dos blocos de carnaval de rua. O impasse para definir se haverá ou não os cortejos no feriado de Tiradentes. Apesar do impasse com a Prefeitura, alguns eventos estão confirmados para o carnaval de rua em São Paulo.
as empresas privadas vão promover festas em 2 locais públicos. No Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, que é explorado por uma concessionária, e no Monumento às Bandeiras, perto do Parque Ibirapuera. Para participar, o folião precisa fazer um cadastro na internet e apresentar o passaporte da vacina na entrada dos eventos. Este advogado, especialista em direito cultural, vê contradições na autorização. Esse fechamento dos blocos, ele contraria a própria regulamentação do carnaval de rua na cidade. Há um decreto vigente, que é um decreto que fala expressamente, é proibido em São Paulo qualquer tipo de cerceamento do espaço público com corda, com abadá, com gradil, com qualquer outra coisa. Então, é uma questão que, além de irregular, é uma questão que cerceia o direito das pessoas de estarem no carnaval. Já o carnaval de rua, com os tradicionais bloquinhos, foi cancelado pela prefeitura no início do ano, por causa da nova onda de Covid-19, e não foi autorizado para este mês de abril, a menos que os blocos assumam todo o custo do desfile, que envolve inclusive a parte da limpeza e segurança. Com ou sem liberação, essa turma pretende cair na folia entre os dias 21 e 24. Os blocos de carnaval que sairão agora são os blocos que têm pouca estrutura e que não dependem de grandes sons, caminhão de som, trio elétrico, essas coisas enormes. A gente vai sair no chão. Agora, nesse momento, é importante essa retomada das ruas. Todos os eventos estão liberados, a gente tem evento religioso liberado, jogos de futebol, não utilização de máscara mais em lugares fechados nem em espaços públicos. Então, por que quem tem o seu bloco de carnaval não pode estar nas ruas? É preciso que a prefeitura olhe para a dinâmica cultural da cidade, saiba que vai acontecer o carnaval de rua, porque ele é público, ele é democrático, ele é gratuito, e aí sim, prover a organização do trânsito, alguns serviços, a limpeza das vias, alguns banheiros químicos, isso é possível. O Marco vai pôr o bloco na rua aqui no Bexiga. Juliana e as amigas e amigos vão sair em Santa Cecília. E a tradicional banda do Candinho, com 40 anos de história, não vai sair, mas nós estaremos prestigiando o carnaval. Quem desfilar, a banda do Candinho também vai se alegrar. Neste momento, acontece uma reunião entre a Prefeitura de São Paulo e os organizadores dos blocos de rua para definir o impasse em relação ao carnaval. Sexta-feira, vamos saber como fica o tempo para o final de semana em todo o Brasil com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, o final de semana promete ser com ar abafado e pancadas de chuva em grande parte do Brasil, viu? Atenção para o temporal que deve atingir aqui, olha, Mato Grosso do Sul, áreas do Paraná, São Paulo, sul de Minas e Rio de Janeiro. Tudo por causa aqui, olha, desse sistema de baixa pressão. Então, atenção, cariocas. A chuva deve ser intensa, volumosa e tem potencial para causar transtornos como deslizamentos e alagamentos. Mesmo assim, olha, máxima amanhã de 32 graus. E as condições de chuva aumentam já nas próximas horas em São Paulo, incluindo na capital paulista. Amanhã o tempo fica bastante carregado, máxima de 27 graus. No domingo a chuva até diminui e a temperatura cai um pouquinho, máxima de 24 graus, fica aí mais fresquinho. E olha, os temporais continuam atingindo o centro-norte do Brasil, em toda essa área aqui entre Acre até Pernambuco, o tempo fica também mais fechado. E apesar do mau tempo, as temperaturas seguem altas, tá? O que dá aquela sensação de ar abafado. Amanhã a máxima chega aos 30 graus em Manaus, Macapá, também Fortaleza, 33 graus aqui em Palmas e mais um dia aí bastante quente em Cuiabá, com máxima de 35 graus. E esse padrão de muita chuva, né, chuva constante, altas temperaturas, é ideal para a proliferação do mosquito da dengue. E a gente já teve um aumento esse ano em relação ao mesmo período do ano passado, um aumento aí de 72%, foram mais de
258 mil casos e 70 mortes até agora. Então dá uma olhadinha aí na sua casa e nada de deixar a água parada, viu? O sabadão promete ser de muito sol e calorão de 32 graus em Salvador. Tempo firme também, abafado em Vitória com 34 graus. Agora em Porto Alegre, mesmo com tempo firme, a temperatura ainda não sobe tanto. Máxima de 25 graus. Eu fico por aqui, aproveite seu final de semana. Até amanhã. Tchau, tchau. Agora o futebol, mas o assunto é caso de polícia. Foram identificados 6 dos 7 torcedores que fizeram ameaças de morte ao jogador do Corinthians, Cássio, e a esposa dele. Entre os infratores está o responsável pelo perfil Sheik Caçador, o mesmo que enviou os áudios com ameaças ao personal trainer da esposa do goleiro. O torcedor é de Poá, cidade da Grande São Paulo. Pode mostrar pra essa aí, essa Maria Chuteira, filha da que tá usando o dinheiro do nosso Corinthians. Outros 3 suspeitos já prestaram depoimento, mas ninguém foi preso. Nenhum deles tem antecedentes criminais. Ainda de acordo com a polícia, as organizadas do clube contribuíram para a identificação dos envolvidos. Confessaram que fizeram as ameaças, motivados pela paixão pelo futebol, aquela coisa toda, aquela cascata toda. Isso não é motivo ameaçar a família de jogador, né? Outros jogadores do Timão e o presidente, Duílio Monteiro Alves, também relataram ameaças e prestaram queixas. São eles o zagueiro Gil e o meia-atacante William. Os suspeitos abordaram as filhas do camisa 10 nas redes sociais e ameaçaram colocar fogo no carro do jogador. O caso fez o goleiro Cássio, há 10 anos no clube, ter dúvidas sobre a permanência no Timão. O presidente Duílio teria convencido o goleiro a ficar e prometeu blindar o jogador, inclusive com segurança particular. O atleta tem contrato até o fim de 2024. Ele estava pensando até em sair do país e você vê, o Cássio é um campeão pelo Corinthians, gente. O Cássio tem uma história, uma trajetória muito grande pelo Corinthians para ser ameaçado. É um crime de ameaça previsto no Código Penal. O que a gente vai também representar é que eles não frequentam mais estádio de futebol. Isso nós vamos fazer junto com a Justiça, com a Federação Paulista, para que eles não ponham o pé mais no estádio. Bom, agora a gente fala de um outro tipo de esporte, o e-esporte, né? Porque a Liga Brasileira de Free Fire tem final marcada já e essa competição está sendo marcada com muita disputa. A final vai acontecer no dia 16 de abril e agora, então, a gente confere juntos os destaques dessa temporada e as equipes que já estão classificadas para a decisão. Foram 9 semanas e 27 rodadas até finalmente conhecermos os 12 times classificados para a grande final da LBFF 7, que disputarão o maior título da modalidade. A fase de grupos terminou com a B4 no topo, seguido pela Magic Squad e com a Los Grandes em terceiro. Loud, Fluxo, Corinthians, Team Liquid, Good Unidas, BD Vasco, Cruzeiro, Metagame e Cade se classificaram. A B4, líder geral da fase de grupos, é a atual campeã da liga. A equipe, inclusive, contou com um destaque individual para chegar a esse feito e tentar o bicampeonato. Iago foi eleito o MVP, ou seja, o melhor jogador da 7ª temporada. MVP, todo mundo querendo ou não sonha em ter um. E eu consegui, graças a Deus, e é gratificante demais. Tipo, tem, Série A, só os caras brabo. Isso é louco, gratificante demais. A grande final da Liga Brasileira de Free Fire você acompanha na tela da Rede TV no próximo dia 16. O campeão e o vice vão garantir uma vaga no Mundial, que será no mês de maio em Singapura. Essa você não pode perder. E na competição de carros, este fim de semana será especial para os pilotos da Stock Series. A segunda etapa da categoria acontece na Cidade Maravilhosa. Quase 10 anos depois, a Stock Series volta ao Rio de Janeiro e com uma novidade. A corrida será aqui, em uma pista de pouso do aeroporto do Galeão. Promessa de grandes desafios aos competidores por causa da largura da pista e também do piso de concreto. E o mais curioso, a rotina do aeroporto vai continuar normalmente.
Com 48 pontos, Vitor Batista lidera a competição. Ele é seguido por Arthur Leist e Zezinho Mugiati, ambos com 46 pontos somados. As emoções da Stock Series você acompanha no domingo, às 4 da tarde, aqui na Rede TV. Morreu hoje em São Paulo Dalmo de Abreu Dalari, considerado um dos mais importantes juristas do país. Ele tinha 90 anos e, segundo a família, não resistiu a um AVC. Dalari foi professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde também atuou como diretor. Ele deixa esposa, 7 filhos, 13 netos e 2 bisnetos. Uma boa noite para você. Boa noite e bom fim de semana.